Pode ser, uma igreja. Vamos dar um glória a Deus quem vai ter uma semana abençoada? Ah, sim, beleza. Boa noite, gente. Meu nome é Eduardo Frois. Vou esperar ali o pessoal colocar o slide. Isso. Tem como descer um pouquinho? Tem umas imagens ali em cima. Acho que não vai dar, não. Gente, eu sempre começo toda a palestra minha, qualquer lugar que eu vá, falando o nome da minha empresa, que é Decate, né? Decate vem do conceito da 10ª parte, né? É o dízimo. Então, quando eu fundei essa empresa, eu falei, Deus, manda um sócio para mim, né? Que estava precisando de um capital. Quem é empresário sabe, né? Às vezes está precisando de um capital. Eu falei, Deus, manda um sócio para mim, que tem capital. Aí eu falei, melhor, vem o senhor mesmo ser meu sócio, que o senhor é o dono do todo o capital. Então, chamei Deus para ser o meu sócio, e desde então, a minha empresa chama Decate, né? Em homenagem a essa ligação que o dízimo representa entre o que o empresário, o ser humano em geral, administra quando se fala em dinheiro, né? Então, Deus te entrega 100% para que a gente administre apenas 90% e devolva 10%. Então, a Decate é a minha empresa. Tem ali o meu Instagram, se vocês quiserem seguir, olhar. E sempre quando eu faço qualquer palestra, eu falo disso. Como que o dízimo é importante para mim, porque faz parte de um vínculo que eu tenho, que Deus sempre me acompanha em qualquer negócio que eu faça. Pode passar, meu irmão. Eu trouxe aqui para vocês Provérbios 22, 29. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Na minha tradução, basicamente é o seguinte, se você for bom, você vai ficar perante reis. E uma pessoa que é muito boa, ela não faz um trabalho para qualquer um, né? Às vezes é um pouco arrogante quando a gente fala isso. Então eu trouxe a Bíblia, que está atrás de mim, para fortificar essa palavra. Quando você é bom, cada vez que você é bom em algo, em alguma coisa, você vai galgando, né? Você vai subindo, né? Então, até que você chegue perante os reis. Mas assim, quando eu leio esse versículo, eu fico vendo, e se você não for diligente na sua obra? E se a gente se vê muito perante os de baixa sorte, a plebe, né? Se a gente for visto porque estou vendendo meu produto muito barato, sabe, quem compra não dá valor, e vários desses quesitos, a gente tem que pensar o que está acontecendo com o nosso negócio, o que está acontecendo com o meu produto. Só que é o seguinte, a ideia que eu trouxe aqui é que às vezes o seu produto é muito bom, mas você não está perante os reis por não saber mostrar a qualidade, construir a história do seu produto. Então tem gente que tem produtos excelentes. E a grande maioria das empresas que estão vendendo muito nem são tão boas. Você compra produtos aí de antigas empresas que tinham aí, que vendiam móveis, por exemplo. Os caras vendiam milhões de móveis, e os móveis deles eram os piores que tinha. Mas eles eram gigantes. Então tem muitas empresas que têm produtos ruins para medianos, e mesmo assim são empresas que vendem mais que às vezes vocês aqui, que têm produtos muito superiores. Então, o que eu quero trazer para cá, no que está escrito ali em Provérbios, não é ser diligente na sua obra de construção ou de produção, mas sim no quesito de demonstrar a qualidade do seu produto. Então, se você conseguir demonstrar a qualidade do seu produto, aí sim, você vai perante os reis. Mas até uma pessoa que tem um produto muito bom, se ela não divulgar, mesmo que seja o cliente dela, ou ela mesmo, o rei nunca vai saber, né? Tanto que Davi, ele foi indicado para o rei para tocar harpa. Não era Davi que estava lá, o rei. Você está precisando aí de uma harpa? Tem um cara aqui que toca bem, eu mesmo. Não, o cara era bom. E ele foi indicado por ser bom, né? Logicamente também, depois, quando ele vai lutar contra o gigante, ele fala para o rei que ele era bom. Que ele já matou um monte de animal. Quem é esse incircunciso? Eu vou matar ele também. Então, tem duas fases nessa passagem aí de Davi, onde ele é indicado, né? E onde ele mesmo se indica. Pode passar, irmão.
Então, quando a gente vai falar de divulgação, a gente fala, e eu já trouxe algumas coisas aqui no quesito de marketing, é um pouco mais aprofundado, mas essa aqui é tranquilo. O copywriting é o que você escreve normalmente sobre o seu produto, mas normalmente, gente, a gente faz copywriting o dia inteiro. É a sua fala para com o mundo. Então, por exemplo, eu tenho muitos clientes meus que divulgam no próprio WhatsApp dele. Vamos supor, você põe lá, meu WhatsApp, hoje eu tenho um produto X, Y e tal. Aquilo, se ele não for construído de uma forma lógica, você vai ficar postando foto ali, entendeu? É basicamente o que as pessoas fazem. Então, quando eu falo de marketing, muita gente fala, eu não tenho site, eu não anuncio. Mas, às vezes, só de você estar anunciando no seu WhatsApp, você já está fazendo o seu marketing. Então, às vezes, você está divulgando na sua loja, às vezes, até a fachada da sua loja, ela é uma espécie de marketing. Então, o copywriting ali é a forma como você vai expressar isso em palavras, em textos, né? É a construção da sua narrativa. Então, a construção dessa narrativa PAS, tá? É problema, agitação e solução. Então, vamos supor, copywriting, marketing, o que vocês postam no Instagram, no Facebook, no feed, é uma história, tá? É uma história. Ela pode ser uma história que você conta só o final. Só aquela solução. Por exemplo, eu tenho um produto X. Tá? Eu faço isso, eu faço aquilo. O que esse método PAS está falando é que você pode construir uma história com 2 outros itens antes. Por exemplo, criar um problema, mostrar para o cliente, você tem que mostrar, que existe o problema, e você agita o cara, você piora o problema dele. E depois você mostra a sua solução. Está vendo? Então, por exemplo, o cliente que vende carro, por exemplo. Vamos supor que ele trabalhe só a solução. Eu tenho um carro. Pronto, a solução. O meu carro é X, você paga a entrada de 10% e parcela o resto. Se você for 2 passos antes, você tem o problema, que é, você tem carro? Você está com problema para financiar o seu carro? Você já viu que choveu quase 14 dias, Belo Horizonte quase ficou inundada, você estava de ônibus? Aí eu já começo a agitar o problema. Quanto tempo você vai ficar sem carro ainda? Quando que você vai começar a se planejar? Quando que você vai melhorar o seu score do seu financiamento? Você tem entrada? Quais são as taxas de juros? Meu Deus, você precisa ter um carro. E por último, eu apresento a solução. Então é basicamente a mesma coisa, só que se você seguir um copywriting certo, você cria 2 etapas anteriores. Então, vamos supor, eu sei que às vezes parece difícil, gente, mas não é. Porque vocês fazem isso. Todos os dias você posta no Instagram, no feed e tal. Vamos supor que você tira um dia de virada de cartão, por exemplo, lá para o dia 20. Você vai falar, na segunda-feira, eu vou postar somente sobre um problema. Vamos mudar agora. Vamos vender brigadeiro. Por exemplo, sua esposa está com TPM, por exemplo. Você já comeu um brigadeiro hoje? Você já se deu um presente de brigadeiro hoje? Eu faço um dia só disso. Aí na quarta, eu dou uma agitada. Eu falo, meu Deus, você ainda não tem um brigadeiro? E você está comendo esse brigadeiro que é feito industrial e nunca provou um artesanal, um gourmet? Aí eu passo esse segundo dia agitando o problema. E no terceiro dia, aí sim eu ofereço o meu produto. Tá? Aí são 3 etapas. Essa linha lógica de criação desse copywriting, que é esse PAS, ela é mais trabalhada, mas ela tem muito mais resultado do que você passar os 3 dias trabalhando só na solução. Seja o carro, seja produtos musicais, seja roupa. Passa para mim, irmão, por favor. Basicamente é aquilo ali, ó. Você tem 3 etapas do cliente. Normalmente as pessoas só trabalham esse último. Elas querem chegar e fechar. Só que nesse método você trabalha o primeiro momento de despertar o cliente para o problema. No segundo momento você apresenta para ele o seu produto e depois a solução. Tá? São 3 etapas aqui. Só que todo mundo quer a última.
sem construir as duas anteriores. Então, às vezes você fica batendo cabeça, tentando vender. Isso aqui pode ser boca a boca, pode ser por indicação, o que for. Às vezes você fica batendo cabeça porque você quer o último cara, e você não sabe achar o último cara. Você não sabe. Então, a maioria das pessoas ficam surfando numa onda que a concorrência cria. Aí eu vou, porque a concorrência cria os dois primeiros momentos, e eu entro só com um preço mais barato no último. 90% das pessoas vão fazer isso. Só que mesmo assim, quando você para um tempo e começa a criar esse modelo de 3 etapas, você começa a construir os seus próprios clientes. Tá? Passa para mim, irmão, por favor. Esse modelo, essa empresa, digamos assim, né, gente? Todo mundo sabe que é a escola daqui, mas ela segue esse modelo, tá? Por quê? Só para vocês terem uma ideia. Eu e a minha esposa, a gente tem 2 filhos, a gente saiu de outro bairro, mudamos para cá em dezembro, porque nós matriculamos nossos 2 filhos no Colégio Getsemane, para a gente seguir essa jornada, um tem 4, o outro tem 10, nos próximos 10 anos lá. Então, é preço. Não é preço. A Getsemane, o Colégio Getsemane como um case aqui, ele soluciona um problema que o pastor agitou esse problema durante um tempo, que não é que ele criou o problema, ele mostrou como que as crianças estão suscetíveis no mundo aí fora. O que eles estão falando para o meu filho de 4 anos, para a minha filha de 10? Qualquer escola. Tem escola que eu sempre sonhei, escola X, não vou falar, né? A escola com C, a escola com P, que é muito maior que a Getsemane. Mas ela não soluciona o problema que eu quero solucionar, que a Getsemane me oferece. Que é cuidar do meu filho no seguinte mental, espiritual, e onde eu vou poder ficar tranquilo, sem saber que ele está, por exemplo, sofrendo uma invasão mental de ideologia de gênero, por exemplo. O Colégio Getsemane, ele soluciona esse problema. Então, eu vou questionar preço? Eu não pedi desconto e ainda mudei de outro bairro para vir para cá, para a gente poder passar mais tempo com eles, vir para a escola a pé. Então, a gente mudou para 3 ruas aqui para frente. Mas por quê? O pastor Jorge, ele atiçou esse problema. Véio. Foi parar lá na polícia. Todo mundo olhou para isso e falou, o que esse cara está fazendo? Entendeu? Então, por exemplo, pode ser que ele nunca tenha... Logicamente, eu acredito que eu presenciei, né, essa narrativa, não foi por querer. Mas houve exatamente isso que eu estou falando. Houve uma agitação sobre o problema das crianças no mundo educacional, só que tem a solução, que é o Colégio Getsemane. Só que quando faz parte do seu mundo de forma natural, você não precisa criar isso. É como se isso já fosse um ciclo. Por exemplo, o pastor Jorge não fez isso para vender a Getsemane. Ele fez isso porque a Getsemane já existia solucionando o problema. Então você tem que parar e falar, qual o meu problema que o meu produto soluciona? Eu não vou criar essa narrativa. Essa narrativa tem que ser natural. Então, se existe lá o pastor Jorge, ele mostrou para a gente aqui, eu sou de Getsemane, eu não ia pôr meus filhos aqui. Até na metade de 2020, quando eu comecei a pensar nisso. E foi muito tempo eu comecei a pensar nisso, pensei nisso 6 meses, e era muito difícil para mim, porque eu ia ter que mudar de outro bairro para morar aqui. E aí a minha filha, a minha filha tem 10, meu filho tem 4, são 2 matrículas e tal. Aí eu falei, putz, o que eu vou fazer? Aí eu tive que sair do meu escritório, eu tive que mudar tudo para vir morar aqui, pensando na solução do problema do meu filho. Quantos de vocês têm um produto que o cliente poderia talvez andar 50 quilômetros, passando por 10 concorrentes, para ir comprar em você? Às vezes você não tem esse produto, mas talvez está na hora de você construir esse produto. De parar e falar, não dá para fazer isso, vamos fazer outra coisa, ou nós vamos estruturar isso aqui para isso aqui ser o melhor produto possível. E não basta isso. Para você ser colocado perante os reis, você ainda vai ter que mostrar para as pessoas que o seu produto é o melhor do mundo. Estou falando, gente, ser a melhor escola do Brasil, ou a melhor concessionária de carro do mundo, ou a melhor loja de roupa do mundo.
Graças a Deus eu tenho vários exemplos aqui de cases de sucesso. Não vou falar o nome, porque eu não pedi uma autorização. Tenho um membro aqui que ele é dono de uma loja de roupa. Mas não é qualquer loja de roupa. É a loja de roupa. O cara dá consultoria de moda lá dentro. Então o cara explodiu aqui. Tive o prazer de conversar com vários empresários aqui. Tem um que vende piso drenante. O cara é o único que faz isso aqui, o piso dele é excelente. Então ele vende para a prefeitura, para Belo Horizonte, para a prefeitura de outros lugares. Então ele está sendo colocado perante reis, não só porque o produto dele é bom também, mas porque ele sabe divulgar isso. Então, gente, o que eu quero falar, eu dei uma resumida aqui, tá? É isso. Essas 3 etapas, que é você ter um produto, criar uma solução em cima dele, mostrar essa solução e resolver isso, resolver o problema usando essa solução, tá? Eu espero que tenha sido de bom grado, que vocês consigam entender, por mais que eu tinha falado muito rápido, mas é isso que eu quero deixar e é isso que veio no meu coração. Obrigado pela oportunidade, gente. Boa noite, tá? Top.